Está com sua Bíblia aberta? Em Tiago capítulo 5, verso 13. Dá um glória a Deus aí. Não, irmão, esse aí até a torcida do Botafogo faz melhor. Dê o melhor glória a Deus que você puder. 1, 2, 3. Eu aprendi uma coisa depois de uma pandemia e agora numa epidemia. Eu nunca posso entrar no culto achando que vai ter outro. Eu sempre tenho que entrar num culto para cultuar como se fosse a última vez na minha vida. Então se eu vou levantar a mão, eu levanto mais alto. Se eu vou dar glória, eu dou maior glória. Eu vou adorar. Tiago 5,13 diz assim, está na tela? Algum de vocês está passando por alguma dificuldade? Eu estou pegando para o povo certo? Que a primeira pergunta já é essa. Algum de vocês está passando por dificuldades? Posso continuar pregando? Porque vocês têm cara que está tudo bem, está tudo certo. Então ore. Né? A tradução que eu tenho aqui, diz aqui, está alguém sofrendo? Faça oração. Alguém está feliz? Cante louvores. 14, por favor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Para terminar o 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver, perceba o seguinte, a Bíblia não diz que a oração da fé curará o enfermo, porque a salvação é sempre muito maior do que uma cura. Depois ele vai dizer, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Eu disse que era o 15, mas vamos terminar no 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Paro aqui um pouquinho. Perceba uma coisa, não diz orai uns pelos outros para eles serem curados. O que está dizendo é orai uns pelos outros para serdes curados. Significa dizer que quando eu oro pela cura de alguém, eu também sou curado. Quando eu oro pela restauração de alguém, eu também sou restaurado. Quando eu oro para Deus abrir a porta para alguém, Deus também abre a porta para mim, está aí. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Deixa a Bíblia aberta, mas fecha os teus olhos, por favor. E ore como se fosse a última vez na sua vida. Pai Santo, que presente é estar em tua casa. Em tua presença até o pardal encontra casa e a andorinha ninho para si. Nós encontramos os teus altares. Rei meu e Deus meu, te exaltamos, te bendizemos. Meu amigo Espírito Santo, assume o controle da reunião. A igreja é tua, a palavra é tua, o povo é teu. Ó Deus, e a glória será toda tua. Desça, paire como nuvem do Espírito de sabedoria e de revelação em nosso meio. Aquece a nossa alma. Ah, Cristo vivo, tu que eras, que és e que há de vir, tu que estiveste morto, mas eis que vive para todo sempre. Enquanto a tua palavra é pregada, Jesus, caminha entre nós. Tu cujos olhos são como chamas de fogo, cujos pés como de latão reluzente, tu, Senhor, em cuja língua sai uma espada afiada de 2 gumes, e em cuja coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Caminha no meio da igreja enquanto a tua palavra é pregada. A tua diferença, ó Deus, dos deuses falsos, dentre outras, é que os deuses falsos têm olhos, mas não veem, mas o Senhor não. Os teus olhos perpassam toda a terra. Ah, Deus, os falsos deuses têm boca, mas não falam, mas o Senhor não. O Senhor fala, a tua voz é como o som de muitas águas. Ah, Senhor, alguns precisam de ir para a praia descansar, mas se a tua voz é como o som de muitas águas, quando o Senhor fala, a sensação é melhor do que estar numa praia. Então fala. Ninguém veio aqui ouvir o pastor Fernando. Quem sou eu? Nós viemos ouvir a tua voz. Que não saia uma só pessoa desta reunião sem dizer o Eterno falou comigo. Fica à vontade em o nome de Jesus. E você pode sentar dando melhor glória a Deus que você puder. Feliz de ver os amigos e irmãos que nós temos nessa casa. Eu queria começar falando com você de uma história de uma jovem de 17 anos, um ícone do esporte. Aos 17 anos, lá nos Estados Unidos, ela já tinha conseguido uma vaga na faculdade através do esporte. Era uma grande nadadora. Pertencia a uma igreja muito fervorosa. E um dia ela
procura o seu pastor. Repito, com 17 anos já era multicampeã, veio a se tornar muito conhecida mundialmente devido ao seu esporte. Ela procura o seu pastor e diz: pastor, eu queria lhe fazer uma pergunta. O ano é da oração, então me permitam falar de oração hoje. Ela procura o seu pastor e diz: pastor, quando eu malho, quando eu levanto peso, eu sinto imediatamente os efeitos da malhação. Os meus músculos endurecem, eu sinto um novo ânimo ao malhar. Quando eu nado, imediatamente eu sinto os efeitos de quando eu nado. As minhas vias aéreas abrem, os meus pulmões respiram melhor, os meus ombros se enlarguecem. Mas tem uma coisa, pastor: quando eu oro, eu não sinto imediatamente os efeitos da oração. O senhor poderia me explicar por quê? O pastor olha para ela e com muito amor lhe pergunta: quantos dias você malha e treina por semana? Ela, ainda sem entender onde o pastor queria chegar, diz: 6 dias por semana. O pastor então lhe faz mais uma pergunta e diz: e quantas horas você malha por dia? Ou treina? Ela diz: entre 1h30 ou 2 horas por dia. O pastor então lhe solta uma pergunta que vai no âmago do seu ser. O pastor lhe pergunta: você ora todos os dias? Ela então, embaraçada, meio que envergonhada, diz: nem todos os dias. E nos dias que você ora, você também ora 1h30, 2 horas por dia? Ela disse: não, a minha oração é 1 minuto, 2, 3, talvez no máximo 5 minutos. E o pastor lhe disse: como você quer esperar os mesmos resultados que você tem no corpo, se para o seu espírito você não oferece o mesmo tempo e a mesma dedicação? Queria te fazer uma pergunta, responda para si mesmo: você ora? Porque parece para alguns, tem uma frase que eu não gosto muito, que diz assim: lá vai um homem de oração, uma mulher de oração. Com muito amor e respeito eu lhe pergunto: e por que você não tem uma vergonha na cara e não vira também alguém de oração? Porque a oração não é um presente dado a uma elite espiritual. A oração não é um presente dado a uns irmãos ou irmãs que se vestem melhor, ou que têm um cargo mais proeminente, ou que têm acesso ao microfone. A oração é o seguinte: o caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. O véu foi removido, e todo aquele que crê pode entrar diante do trono da graça, da corte celestial, da sala do trono. Não é para uma elite, não é para alguns. Deus não é elitista. Todos podem se achegar ao Senhor. Quanto tempo você ora por dia? Pastor Fernando, o tempo não é tão importante. Não é? Dos 87 capítulos bíblicos destinados a falar do ministério terreno de Jesus, 26, meu amigo Vani, vão falar da vida de oração. Isso revela que 1/3 da sua vida Jesus passou de joelhos. 1/3 da sua vida Jesus passou orando. Isso me faz lembrar dos pássaros. Você sabia que um passarinho, ao dormir, ele pega com a sua patinha, ele agarra num galho, e para que ele não caia ao dormir, ele tem uma posição muito característica que eu acho que você conhece. Ele dobra os joelhos. E porque ele dobra os joelhos, ao dormir ele não cai. Isso é a natureza me mostrando: quem caminha de joelhos não cai. Quem anda de joelhos permanece de pé. Quem faz de Deus o seu amigo rompe barreiras. A pergunta que eu vou fazer é outra ainda: qual a profundidade da oração que você faz ao Senhor? Quando eu digo profundidade, não é teologia, porque tem gente que quando ora que parece que quer ensinar a Bíblia para Deus. A pergunta é: qual o teu nível de entrega? Qual o teu nível de intensidade? Qual o teu nível de quebrantamento enquanto você ora? Alguns homens de Deus do passado falaram muito sobre oração. John Wesley dizia: a oração é o oxigênio da alma. Se eu oro, eu vivo. Se eu não oro, a minha alma perece. David Brainerd, que impactou a Índia no século 1700, morreu com 29 anos, e aos 29 anos já tinha ganhado para Jesus mais de 1,5 milhão de almas. Ele diz: a oração, crente que não ora é como um rio que não tem água. É rio, mas não tem vida.
É rio, mas nada corre, nada flui da vida dele. Samuel Chadwick, reverendo inglês do século passado, dizia o seguinte: o inimigo zomba das nossas programações, ri do nosso conhecimento, mas treme quando a gente ora. A oração é a forma mais estreita, íntima, pessoal de sermos amigos de Deus. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, e em todas elas ele enfatiza o valor da oração. Aos Colossenses, no capítulo 4, verso 2, ele diz: perseverar em oração. Aos Romanos, no capítulo 12, verso 12, ele diz, na oração, sede fervorosos. O que ele está dizendo é, vai orar. Oração não é meditação transcendental para fazer calado. Oração é súplica, é grito, é guerra, é intensidade, é entrega. Aos Tessalonicenses ele vai trazer aquela frase mais célebre, inspirada pelo Espírito Santo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, ele diz: orai sem cessar, orai sem parar. O que ele está dizendo é, cada vez que o teu coração bater, cada vez que você respirar, faça da sua vida uma oração a Deus. Parece exagero, até alguém ter pegado o Covid. Deixa eu lhe perguntar uma coisa: quem aqui pegou Covid? Eu peguei 3 vezes. Na primeira vez que eu peguei Covid foi em 2020. Coloquei no jornal e estava assim: 70 mil pessoas morreram hoje. E você ia dormir sem saber se acordava. Eu buscava o ar e não encontrava. Faltava alguém, passou por isso aqui? O respirar, o fôlego de vida era difícil. E é por isso que o salmista vai dizer: se você respira, eu tenho um conselho para você. Todo ser que respira, levante a sua mão e louve a Ele, porque Ele é santo, porque Ele é digno, porque Ele é poderoso. Primeiro, Jesus, em Lucas 18, vai falar uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. 1 Samuel 12, 23, Samuel fala uma frase tremenda. Ele diz: longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Aquele que não ora, já está com o pé no pecado. Eu sabia que nessa hora a glória ia sumir, mas tudo bem. Deixa eu lhe dizer uma coisa: uma oração nunca fica sem resposta. Às vezes Deus te dirá sim, às vezes Deus te dirá não. Às vezes Deus te dirá: quieta a tua alma e espera um pouco. Mas o Senhor sempre vai dizer alguma coisa para aquele que orar. Deus está levantando um povo que suplica, um povo que quer ser amigo de Deus. Não é um povo que é evangélico, é um povo que tem amizade com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quero falar um pouco sobre alguns frutos da oração, vou ser bem rápido. O primeiro fruto que eu quero falar da oração é: a oração ativa o mundo espiritual em nosso favor. Não há nenhuma outra ferramenta que traz o mundo espiritual para a nossa vida como a oração. A oração traz o invisível para o visível. A oração faz as coisas acontecerem. A oração traz o imaterial para o mundo imaterial. A oração traz Deus para a face da terra. A oração traz o reino para a minha vida. A oração traz o céu para a terra. A oração traz Deus para a minha história. Orar é convidar o Senhor para intervir na minha história. Orar é convidar o Senhor para participar da minha vida. Aquele que ora tem a participação de Deus na saúde, nas finanças, nas emoções, na vida profissional, na vida ministerial. Chame Deus para participar da tua história. Quando a igreja ora, Deus se move do seu lugar. A Bíblia diz: invoquei o Senhor, e Ele me ouviu, e veio ao meu encontro. Quem quer encontrar com o Senhor precisa aprender a clamar, precisa aprender a chorar, precisa aprender a orar, porque a oração move a mão de Deus. Salomão vai dizer:
quando entrega o templo ao Senhor, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 13, ele ora tanto que a nuvem de Deus desce, porque é isso que a oração faz. Não é que a oração sobe, a oração faz Deus descer. Oração é um convite irresistível ao coração de Deus, a tal ponto que o Senhor diz: agora estarão atentos os meus ouvidos e abertos os meus olhos à oração que se fizer neste lugar. Um dos maiores mistérios da oração, e é o que eu mais amo, é que a hora que eu oro, eu não tenho noção de quantas mil ou milhões de pessoas oram no mesmo momento que eu oro. No mundo inteiro, quando nós começarmos a orar, e vai ser daqui a pouco, no Japão tem gente orando, na Austrália tem gente orando, no Brasil tem gente orando, mas o papai é tão lindo, o Abba é tão precioso, que Ele ouve a nossa oração como se a gente fosse filho único. Ele entende, Ele atende e Ele intervém. A oração traz o céu para a terra. E como a igreja, a gente não trabalha com verdades imateriais, mas com verdades materiais. A oração é um convite para Deus ser o sócio da minha vida. Eu vou repetir, eu senti que o download não desceu completo, às vezes o Wi-Fi falha, muita gente usando. Deixa eu te explicar, a oração faz de Deus o sócio da minha história. Ele poderia fazer tudo sozinho. Irmão, Deus poderia fazer tudo sozinho. Aliás, Ele criou tudo sozinho. Isso é soberania. Mas um dos aspectos da soberania de Deus é que Ele, que poderia resolver tudo sozinho, Ele me chamou para entrar na história dele. Eu não sei se eu já disse isso aqui, mas eu preciso falar. Se eu disse, me perdoe, deixa eu repetir. Eu tenho uns parentes lá em Parnaíba, no Piauí. Pensa numa terrinha boa, abençoada. E em 2014, uma prima da minha esposa e o meu melhor amigo viajaram. Uma galera viajou para Parnaíba. Na época, estava sendo gravada a primeira novela da Record Bíblica, a primeira. Aonde? Na praia em Parnaíba. Quem estava lá? O meu melhor amigo e a prima da minha esposa. O que eles pensaram? Eu vou aparecer na novela. Se cadastraram para ser figurantes da novela. Passaram 15 dias em Parnaíba, não curtiram nada. O dia todo pegando sol. A novela foi ao ar. 8 meses de novela. Eles assistiram todo dia e não apareceram. Por que eles não apareceram? Porque eles eram figurantes. Porque quem quer aparecer na história tem que colar no personagem principal. Pastor Fernando, quem é o personagem principal? É aquele que está no começo, no meio e no fim da história. Eu vou repetir, já tem gente entendendo. O personagem principal tem que estar no começo, no meio e no fim da história. A Bíblia vai dizer, eu vou dar aqui só um gostinho para você. Ele é aquele que era. A história do mundo não é sobre nós. Nós não estávamos no começo. E se Jesus não voltar antes, não estaremos no fim. A nossa vida passa rápido. Irmão, essa carinha de 15 engana. Eu tenho 43 anos. Eu dou aula para meninos que não viram o Ronaldo Fenômeno jogar. Eu dou aula para meninos que não viram o meu Vasco ganhar um título, que eu nem o vejo mais. A minha vida está passando, gente está morrendo, amigos meus, a conversa dos meus amigos mudou. Meus amigos de infância, a conversa era sobre futebol, sobre estudo. Hoje a conversa, qual é o remédio que tu está tomando? Porque a nossa história é uma unha. Se eu quiser aparecer na história, eu preciso colar com um personagem. Isso é ser amigo de Deus. A oração coloca Deus na minha história, mas também me coloca na história de Deus. Vou dar um exemplo, Márcio. Deus criou tudo, sim ou não, igreja? Ele que criou tudo. Por que Ele chamou Adão para dar nome? O que é mais difícil? Criar o que não existe ou dar nome ao que já está criado? Ora, se Ele já criou, Ele poderia dar o nome. Por que Ele, tendo feito a parte mais difícil, chamou o homem para dar o nome? Porque Deus não gosta de trabalhar sozinho. É por isso que Ele nos chamou para orar, para você participar com Ele do estabelecimento do reino de Deus na face da terra.
Primeira coisa, ativa o mundo espiritual. Segunda coisa, oração traz alegria. Quando a Bíblia diz, está alguém triste, ore. Está alguém alegre, cante louvores. Preste atenção, não interprete esse texto errado. Não quer dizer que se você está triste, você não pode cantar. Aliás, quem é do ministério de louvor sabe, os dias que o louvor mais flui, é o dia que o ministro está mais triste. É impressionante. Agora, o que ele está dizendo é, se você está triste, convide Deus para intervir na sua tristeza. Se você está feliz, convide Deus para participar da tua felicidade. Aliás, a maioria das pessoas só convida Deus para participar da tristeza. Quando está feliz, parece que some. Agora perceba o que eu estou dizendo. Ele diz, está alguém triste? Ore. Ouça o que eu vou dizer, você nunca vai ver um amigo de Deus. Você nunca vai ver um crente que ora infeliz. O que eu estou dizendo não é que você nunca vai ver triste. Triste você vai ver muitas vezes. Perguntando coisas para Deus você vai ver muitas vezes. Em 2017, irmão, eu tive muita crise renal, fiz 3 cirurgias renais. Para quem não entende o que é uma dor renal, ela é comparada à dor de parto. Tu imagina isso num homem. Um homem gripado, parece que está em câncer, em estado terminal. Chegava na igreja, não era pastor não, irmão. Eu era líder de jovens. Quantas vezes uma pessoa falava assim, Fernando, ora, e eu com dor, ora por mim que eu estou com dor. Eu orava. Sabe o que acontecia? A pessoa dizia assim, a dor passou, e a minha? Então quem ora pode estar triste, porque a tristeza é parte inerente ao ser humano. Mas você nunca vai ver um crente que ora querendo se jogar da ponte. Você nunca vai ver um crente que ora querendo partir dessa vida. Ei, por quê? Porque ele sabe que tem uma amizade com aquele que está sentado no trono, com o Cordeiro. Se você pode, levante sua mão direita, feche os teus olhos, por um minuto diga palavras de amor ao Senhor. Você que pode, por um minuto diga palavras de amor ao Senhor, com tuas próprias palavras. Isso também é adoração. Isso, chame Deus para participar da tua vida. Eu não sei como é que foi teu dia, eu não sei como é que está sendo a sua semana, mas chame Deus. Não é meditação transcendental, não é oração silenciosa. Você está numa igreja pentecostal, uma igreja que dá liberdade ao Espírito Santo. Levante a tua voz e diga o quanto o Senhor é essencial na tua história. Oração traz alegria. Eu ministro a alegria do Senhor, que é a nossa força na tua história. Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 16, 11. Na tua presença há plenitude de alegria, na presença do Senhor há delícias perpetuamente. Salmo 126, versos 1 e 2 diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de cântico, e se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Receba alegria, igreja. Receba alegria, alegra o teu coração. Esse nó na garganta o Espírito tira hoje. Essa angústia na alma o Espírito Santo arranca hoje. A oração traz alegria. Salmo 132, verso 16. Príncipe, se puder, acho que é princesa, coloca por favor na tela. Esse eu queria ler com a igreja. Se puder colocar na tradução da Corrigida Fiel, senão não tem problema. Salmo 132, verso 16. Se eu fosse você, eu marcava em tua Bíblia esse versículo.
porque é uma promessa do Senhor. Olha o que Deus diz: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo, de alegria, exultarão os seus fiéis. Baseado nesse texto, o que Deus disse é: eu não só vou te dar alegria, eu vou te vestir da minha alegria. Terceira coisa: primeiro, a oração ativa o mundo espiritual. Segundo, oração traz alegria. Em terceiro lugar, oração traz livramento. Oração quebra laço. Oração desfaz armadilhas. Oração destrói cadeias espirituais. Oração cancela o laço. Eu vou dar um exemplo. Daniel capítulo 6. O rei Medo-Persa edita um decreto: ninguém pode se ajoelhar diante de nada, só diante do rei. Mas tinha um tal de Daniel. Ele abria a porta da janela. Eu acho lindo, irmão. Presta atenção. Quando o Calil ministrou aqui, Malaquias, o Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, porque eu vos abrirei eu acho lindo, irmão. Porque aí não diz porta. Por que Deus não disse: eu abrirei as portas do céu? Porque porta tem maçaneta do lado de fora e do lado de dentro. Deus diz: eu abrirei a janela, porque janela não tem maçaneta do lado de fora. Quem abre é você. Quem faz é você. Quem ativa e vive isso é você. Ele diz aqui, olha, preste atenção, ele abria a janela e orava em direção ao Oriente. Por quê, pastor? Por duas razões. Primeiro, porque eu disse, quando se consagrou o templo lá em Crônicas 7, Salomão orou: e será que se o teu povo pecar, porque o homem peca, e for levado cativo, todo aquele que orar em direção a esta casa, o Senhor intervirá. Então se orava em direção a Jerusalém. Esse é o primeiro ponto. Mas há o segundo: porque no Oriente, a palavra Oriente é o que dá a origem à palavra orientação. É por isso que alguém que não tem orientação é chamado de desorientado. Não tem oriente, não tem aonde ir. Daniel estava em luta, mas ele tinha para onde correr. Ele estava em crise, mas ele sabia, por isso ele abria a janela. Então chegaram os invejosos e disseram: rei, temos que prender o homem que está desobedecendo o seu decreto. E você precisa saber que na cultura medo-persa, um decreto não podia ser revogado. Uma vez estabelecido, tinha que ser mantido. E eles disseram: tem um homem que está se ajoelhando, e o decreto diz que só pode se ajoelhar diante do Senhor. E este homem está se ajoelhando diante de um Deus estranho. Ele diz: quem é o homem? Tem que prendê-lo. Quando os homens dizem Daniel, o rei estremece, porque o rei sabia do caráter do homem de Deus. Mas o decreto tem que ser mantido. Daniel vai ser jogado na cova dos leões. A Bíblia não diz, mas eu acho que Daniel dormiu. A Bíblia diz que o rei não dormiu. Passou a noite pensando: isso é injusto. Ele é um homem de Deus. Quando dá de manhã cedo, o rei se levanta, chama os seus servos e diz: tira a tampa. E ele grita: Daniel, será que não se daria o caso de que o Deus vivo a quem tu serves tenha te livrado? Lá de dentro vem a voz: rei, meu senhor, o Deus vivo a quem eu sirvo enviou o seu anjo e eu fui livre da cova. É o nosso Deus. Aramande calabacei. Me permita profetizar na sua vida, se você acredita. Levante sua mão. Eu estou debaixo de uma palavra. Crente que ora tem livramento. Deus está quebrando o laço. Deus está desfazendo toda a armadilha contra a tua vida, toda a opressão das trevas, todo o levante do inimigo. Para aquele que ora é desfeito. Daniel 10. Daniel diz: eu entendi pelos livros que o tempo do cativeiro acabou. Preste atenção, havia se passado 70 anos. Eles foram levados pelos babilônicos e agora já era um império medo-persa. Eu termino em 10 minutos, eu prometo. A gente já vai orar. O império medo-persa. E ele diz: eu entendi pelos livros que o tempo do cativeiro acabou. Entenda uma coisa: quem lê a palavra discerne tempos e estações. Tem gente que está aqui, que está passando por uma opressão, que o tempo dela na tua vida já devia ter acabado. Mas por que não ora, você não entendeu isso?
Ele começa então a fazer um propósito de oração e jejum de 21 dias. Quando ele começa a orar, um dia, 2, 3, 4, porque oração é perseverança. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E ele faz isso. Ele vai orar ao Senhor e de repente, Daniel 10, a Bíblia diz que ele sente um toque no ombro. Porque quem ora sempre sente o toque do céu. Quando ele sente, a Bíblia diz que ele olha e ouve uma voz e diz: levanta-te, Daniel. Ele diz que olha e vê um homem que parecia um relâmpago. Tem noção do que é isso? Você abrir os olhos e vê alguém que tem um brilho tão especial. Ele diz que os ombros eram como de diamante polido, os pés como de latão que brilhava retirado da fornalha. E ele tocou-me, Daniel diz, os outros ouviram, mas só eu vi. Por que que só ele viu? Porque quem ora tem visão do céu. Eu vou repetir, quem ora tem visão do céu. E quem me tocou disse: levanta-te, Daniel. E ele diz: não posso, porque a visão me trouxe dores. Porque tem hora que quem vê aquilo que traz dor, não só vê só coisa boa. Ele diz: a tua visão trouxe dores. E o anjo continuou: levanta-te, Daniel. Ele coloca-se de joelhos, palmas das mãos no chão, e o anjo diz: Daniel, homem muito amado, por tua causa desde o primeiro dia eu te fui enviado. Desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a buscar a face do Senhor, eu vim, mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu. Deus enviou Miguel e nós obtivemos vitória. A maioria das pessoas para aí, depois consulta Daniel 10, porque tem outra palavra. Ele diz: agora, por causa do teu clamor, eu vou enfrentar o príncipe da Grécia. Eu vou te explicar o que isso quer dizer. Quando Daniel foi levado para o cativeiro, junto com o povo de Israel, o império era o babilônico. Após 70 anos, quem está mandando agora eram os persas. Só que tinha um tal de Alexandre o Grande, que já estava conquistando o mundo inteiro. E aí vinha o quê? O império grego. Qual era a ideia do diabo? Manter o povo de Deus escravo também no império grego. Mas a ordem não era essa. Deus não queria o seu povo escravo, e Deus estava enviando o seu anjo para dizer: o tempo do cativeiro acabou, o tempo da opressão acabou. Eu estou debaixo dessa palavra dizendo: o tempo da opressão na tua vida acabou, o tempo do peso das trevas na tua história acabou. O que eu estou dizendo é: o tempo do ataque do diabo nas tuas emoções hoje cai por terra. O tempo do ataque em tuas finanças é desfeito. O tempo do ataque em tua mente é cancelado. O tempo do ataque do diabo contra a tua casa é anulado hoje. Ore barabacantarabás. Ei, será que você não percebeu que uma luta após a outra, um vício depois do outro, uma decepção depois da outra, uma guerra depois da outra? Será que você não se ligou que isso não vem do céu? Crente que ora, as cadeias são quebradas. Quarto lugar, e a gente caminha para o final. Fica de pé para parecer que está acabando. Tinha mais 3 pontos. Próxima vez que eu vier eu falo. A oração traz o derramado Espírito sobre a vida do crente. Joel 2:28. O profeta Joel vai dizer: eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos terão sonhos. Olhe para mim. Está na tela, obrigado. E acontecerá depois do que? Depois que você orar. Depois que você buscar e se arrepender. Derramarei do meu... Eu amo essa palavra derramar. Já termino para a gente orar. Derramar aqui, do original no aramaico é shapak. Shapak quer dizer: eu vou te cercar por todos os lados. Eu vou derramar tanta água que o que hoje é vale vai virar uma ilha particular minha, diz o Senhor. Eu não sei se alguém aqui tem uma ilha particular. Se tiver, me espera após o culto, eu preciso conversar com você. Mas o que Deus está dizendo é: o que você chama de vale, eu vou derramar tanto do meu Espírito, que eu vou te fazer exclusivamente meu.
eu vou te entornar, eu vou te cercar. Uma outra tradução significa, eu vou encharcar. Lembra do filtro de barro? Tem muito jovem aqui. Tem gente que só viu soft. É difícil explicar. O filtro de barro, parte de cima, vela, parte de baixo. Coloca água em cima e tinha que gotejar. O que Deus está dizendo é, se você me buscar, eu vou gotejar até te encharcar. Eu vou te encher até transbordar. Eu vou liberar poder, unção, autoridade. Eu quero liberar esta palavra. Crentes terão visões espirituais, sonhos proféticos, caminharão cheios do Espírito, debaixo de uma nova autoridade. A oração gera o derramado Espírito Santo. Mas deixa eu continuar, e não é sobre uma pessoa só. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Cadê os pais e mães que estão aqui? Dê um brado de glória a Deus aí. Levante a sua mão, deixa eu dizer, teus filhos são profetas, diz o Senhor. O diabo vai ter que cair do cavalo, irmão. Vai ter que tirar o chapeuzinho dele, porque os nossos filhos podem estar longe hoje, podem estar afastados hoje, mas a Bíblia diz, os vossos filhos são profetas do Senhor. E aí diz, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, os irmãos da terceira idade. Eu estou profetizando debaixo da palavra, eu não estou inventando nada. Ei, você cabelinho branco, ancião e anciã do Senhor, teus últimos dias não vão ser abandonados na cama de uma UTI. Teus últimos dias não vão ser em cima de uma cadeira cheia de dor. Enquanto você anda com Deus, Deus ainda te dará sonhos. E eu termino aqui. Saiu. Vossos velhos sonharão. Voltou, obrigado. E vossos jovens terão visões. Preste atenção. O texto literalmente significa: os pais sonharão e os filhos viverão os sonhos que os seus pais tiveram em Deus. Eu vou repetir, eu senti que o download não desceu completo, o Wi-Fi falha. O que o texto está dizendo é: tem gente que sonhou, tem pai orando, tem mãe orando. Tem coisa que você está vivendo em Deus, mas tem coisa que não vai dar tempo de você viver. Deus vai cumprir nos teus filhos. A tua posteridade será debaixo do poder e da autoridade do Espírito Santo. Se não for muito, se não for pedir muito, a Bíblia não é teoria, irmão, Bíblia é prática. Bíblia é prática. Bíblia é vida. Oração traz alegria. Oração traz livramento. Oração traz o céu para a terra. E oração traz o derramar do Espírito Santo de Deus.